a 18. João, o capítulo 1, versículos 14 a 18. Na verdade, nós vamos passear por alguns textos da Bíblia. Eu te peço, então, que você acompanhe juntamente conosco essas referências que também serão projetadas ali. Que você anote essas referências para poder ler com mais calma depois, meditar sobre elas e nelas posteriormente. Nós vamos mergulhar na palavra de Deus, falando de um tema maravilhoso. Um tema maravilhoso. Hoje nós vamos pensar um pouco a respeito da graça de Deus. Evangelho de João, o capítulo 1, versículo 14 e seguintes dizem: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: É sobre este que eu falei. Aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está ao lado do Pai foi quem o revelou. Repito os versículos 16 e 17. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Deus amado, muito obrigado, porque a tua palavra preciosa, poderosa, inspirada, absolutamente infalível, foi lida neste momento, e quando isso acontece, o Senhor nos garante que a tua palavra jamais volta vazia, mas cumpre tudo aquilo que te agrada, Pai. A nossa grande expectativa e grande desejo nesse momento é ouvir a tua voz, é sermos encorajados e edificados, sermos aquecidos na nossa caminhada contigo. E por isso nós te pedimos que somente a tua voz seja ouvida neste momento, neste local, que o Senhor abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos corações, para que possamos compreender e contemplar as maravilhas da tua lei, Pai. Fala conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Maravilhosa graça de Deus. Antes de tudo, antes de entrarmos de fato na meditação dos vários textos que leremos nessa noite, eu gostaria de te relembrar de uma coisa que, sem dúvida alguma, você sabe, eu sei, mas por conta da agitação do dia a dia, por conta da nossa rotina, por conta até mesmo do nosso longo tempo de caminhada cristã, nós corremos o risco de acabar esquecendo e por isso precisamos ser relembrados. Eu gostaria de te relembrar nesse momento de que você é alvo da graça de Deus. Você é alvo da graça de Deus. A maravilhosa graça do Senhor encontrou você, atingiu você, e somente por isso você está aqui hoje. Você e eu somos alvo da graça maravilhosa do Senhor. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós não damos a essa informação magnífica a devida atenção. Mas isso não muda o fato de que toda a nossa vida é marcada, é misturada com a graça de Deus. Graça é aquilo que Deus faz por nós, mesmo que nós não mereçamos.
Ainda que nós não mereçamos favores imerecidos do Senhor, ainda que não mereçamos a boa mão do Senhor a nos abençoar, o Senhor é tão bondoso, é tão gracioso, que ainda assim nos abençoa. Ainda assim nos concede aquilo que não merecemos. O começo da nossa caminhada com Deus é marcado pela graça. Afinal de contas, fomos salvos pela graça, por meio da fé. Mas a grande verdade é que o nosso relacionamento com a graça de Deus não se dá ou não se deu exclusivamente no momento da nossa salvação, quando pela graça maravilhosa dele, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não foi exclusiva e unicamente no momento da nossa conversão, da nossa salvação, que experimentamos a graça de Deus. Na verdade, eu e você experimentamos a graça maravilhosa do Senhor a todo momento das nossas vidas. A todo instante das nossas vidas, nós estamos vivendo a graça do Senhor. É exatamente isso que João diz. Todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Você já parou para pensar na profundidade dessa informação, na profundidade desse versículo? Eu e você fomos banhados pelo mar da graça de Deus. E antes de conseguirmos sair desse mar, veio uma outra onda de graça sobre as nossas vidas. A ideia do que João transmite aqui, recebemos graça sobre graça, é a ideia de uma pessoa que vai pela primeira vez ao mar. Uma criança, vamos colocar, que pela primeira vez vai visitar a praia. E ela chega, olha aquela imensidão de água, ainda na areia, e de repente começa a avançar em direção à água de fato. Mas ela, que nunca teve um contato com o mar, não sabe que às vezes as ondas vêm e as ondas podem ser fortes. Então aquela criança animada, empolgada por estar vendo o mar pela primeira vez, entrando na água, é surpreendida por uma onda. E é derrubada e mergulha e come areia, aquela coisa toda que talvez alguns aqui já tenham vivido. Ela é derrubada, coberta pela água do mar, pela onda. Ela fica desesperada, tenta se levantar, mas quando ela está se recuperando ainda, o que acontece? Outra onda vem por cima. É isso que eu e você experimentamos, não com a água salgada e a areia do mar, mas com a graça de Deus. Todos nós recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Como se não bastasse uma dose abundante de graça, o Senhor gracioso nos concede ainda mais graça. E eu e você somos o alvo dessa graça maravilhosa de Deus. Há algumas características muito específicas da graça de Deus que eu gostaria de compartilhar com você, querido irmão, querida irmã, nessa noite, e também algumas responsabilidades que nós temos diante da graça de Deus. O que é que a graça do Senhor faz por nós? Por que a graça é algo tão maravilhoso assim da parte de Deus? Em primeiro lugar, eu te convido a abrir sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. A graça de Deus é tão maravilhosa porque ela nos capacita a suportar e enfrentar as dificuldades sobre este mundo. A graça de Deus é o que nos capacita a enfrentar e a suportar todas as dificuldades que nos sobrevenham enquanto estivermos nesse mundo.
É pela graça de Deus que eu e você temos condições de suportar aquilo que de outra forma seria impossível. Segundo aos Coríntios, o capítulo 12, versículo 9, o texto diz o seguinte. Versículos 8 e 9 nós lemos. Segundo aos Coríntios 12, versículos 8 e 9. Pedi ao Senhor 3 vezes que retirasse o espinho de mim. Mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de muito boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Paulo, neste momento, estava falando de uma experiência única que ele teve. Ele foi arrebatado ao céu dos céus, ao terceiro céu. Foi uma experiência tão marcante, tão profunda para Paulo, que ele não tem certeza de que isso aconteceu apenas no seu espírito, ou se foi um arrebatamento físico, literal. Mas para que ele não se gloriasse, para que ele não se ensoberbecesse, se tornasse arrogante, lhe foi posto um espinho na carne. Os teólogos, os estudiosos, questionam muito e não chegaram a um consenso com relação ao que teria sido esse espinho. Há quem diga que foi a severa enfermidade que lhe atingiu os olhos. Há quem diga que foi um outro tipo de enfermidade qualquer. Outras opções ainda são levantadas para responder à pergunta: qual foi o espinho na carne do apóstolo Paulo? Mas independente de qual tenha sido, todos concordam numa coisa: o espinho não foi algo bom. E se você já espetou o dedo num espinho de planta, você tem certeza, espinho na carne não é nada agradável, não é nada bom. Tanto que o próprio apóstolo Paulo pediu, orou ao Senhor 3 vezes para que esse espinho lhe fosse retirado. Para que esse sofrimento, para que essa luta fosse aliviada. Por 3 vezes o apóstolo Paulo orou ao Senhor pedindo: Senhor, resolve essa situação. Acaba com essa luta que eu estou enfrentando. Me livra desse sofrimento. Nas palavras dele, tira o meu espinho na carne. Mas olha só a resposta do Senhor para ele. Versículo 9. A minha graça te basta. A minha graça é o suficiente para você. O que o Senhor Jesus nos diz por meio dessa palavra é que a graça dele é o suficiente para nós suportarmos, para nós aguentarmos, para nós vivermos com qualquer que seja o espinho que nós experimentamos atualmente. Você tem vivido algum espinho na sua carne? A graça do Senhor é o bastante para você. O Senhor não livrou o apóstolo Paulo do espinho. Mas Paulo teve mais do que o suficiente para viver com aquela situação, para conviver com aquela situação. E ele entendeu isso. A graça do Senhor é o bastante. A graça do Senhor que nos alcançou, que nos cobre como as ondas do mar, é o bastante para nós enfrentarmos e aguentarmos qualquer situação, por mais difícil que seja. Há algum tempo, se eu não me engano, foi no ano passado, eu vi pela primeira vez e depois voltei a ver, acho que umas 2 outras vezes, a história de um homem que, por conta de um problema genético, nasceu sem os 2 braços e sem as 2 pernas. Hoje ele é palestrante, faz um trabalho motivacional com equipes, com empresas, com profissionais. Não tem os 2 braços, não tem as 2 pernas. Alguém sabe de quem eu estou falando? Algumas pessoas sabem. Não tem os 2 braços nem as pernas.
Humanamente falando, tinha tudo para ser uma pessoa infeliz, uma pessoa frustrada, uma pessoa que se sente desprivilegiada. E ainda assim, numa entrevista que ele deu, o nome dele é Nick, ainda assim, numa entrevista que ele deu, ele disse o seguinte: olha, a minha vida é maravilhosa. Na verdade, a expressão que ele usou foi a seguinte: a minha vida é ridiculamente maravilhosa. Isso só consegue entender, isso só consegue afirmar quem entende que é alvo da graça de Deus. Quem entende isso que o Nick compreendeu, quem entende isso que o apóstolo Paulo afirmou, quem experimenta e está aberto a viver isso que o Senhor Jesus fala: a minha graça te basta. Por maior que seja a sua luta, por maior que seja a sua dificuldade, por mais difícil que seja a tempestade, por mais afiado que seja o espinho que está na sua carne, não se preocupe, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é por isso que a graça de Deus é tão maravilhosa. Mas como se não bastasse isso, a palavra de Deus vai além e nos dá ainda uma outra razão pela qual a graça é algo tão maravilhoso assim. Você está comigo até aqui? A graça de Deus é maravilhosa não apenas porque ela nos dá o necessário, o suficiente para enfrentarmos qualquer situação, por mais difícil que seja. A graça do Senhor é maravilhosa também porque ela nos capacita e nos permite viver de um modo agradável a Deus. Quero te convidar a voltar à sua Bíblia, alguns capítulos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, versículo 12. Segunda aos Coríntios, o capítulo 1, versículo 12. O nosso motivo de orgulho é este: o testemunho da nossa consciência de que temos vivido no mundo, principalmente em relação a vós, isto é, os cristãos em Corinto, em santidade e sinceridade que vem de Deus, não em sabedoria carnal, mas na graça de Deus. A graça do Senhor é tão maravilhosa porque é justamente ela que nos capacita e nos permite viver de uma maneira agradável a Deus. É a graça do Senhor que nos permite viver de uma maneira que traga alegria ao coração do Senhor. A igreja lá em Corinto era uma igreja bastante problemática, uma igreja que enfrentava diversas questões morais. Se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vai perceber quão sérios eram os problemas que aquela igreja enfrentava. Tinha uma dificuldade muito grande em diversos aspectos, um deles, o testemunho cristão. Falar de testemunho, então, viver, demonstrar com a própria vida um modelo correto a ser seguido, era algo que tinha muito peso não apenas para Paulo, mas para aquela comunidade também. E então, se referindo e se dirigindo àquela comunidade que precisava urgentemente de padrões humanos, de piedade e de santidade, que precisava olhar para os seus próprios membros e encontrar pessoas nas quais se inspirar e se espelhar, o apóstolo Paulo diz: o nosso motivo de orgulho é este: o testemunho da nossa consciência de que temos vivido no mundo, principalmente em relação a vós, em santidade e sinceridade. Em outras palavras, o que me traz alegria, o que me traz orgulho, é a forma como eu tenho vivido no mundo inteiro, em qualquer parte do mundo, mas de um jeito muito especial entre vocês cristãos em Corinto. Eu tenho vivido em sinceridade e santidade.
No meio de vocês, se vocês olharem para a minha vida, é o que Paulo disse, vocês vão ver que eu tenho vivido de um modo sincero, santo, de um modo agradável a Deus. Mas tem mais, Paulo continua. Isso não é sabedoria carnal, isso é na graça de Deus. É a graça do Senhor que capacitou Paulo a viver em santidade e em sinceridade, não apenas entre os cristãos em Corinto, mas por onde quer que ele passava, e da mesma forma é a graça de Deus que me capacita e te capacita a viver de um modo que agrade ao Senhor. É a graça de Deus derramada sobre nós, que nos inunda como as águas do mar, que nos capacita a viver de uma maneira que agrade ao Senhor, que nos capacita, em consequência, a ter relacionamento e intimidade com o Senhor. A graça de Deus é algo tão maravilhoso, porque é justamente por causa dela que nós experimentamos relacionamento com Deus. Sem a graça do Senhor, não haveria relacionamento com Deus. Sem a graça do Senhor sobre as nossas vidas, de forma alguma conseguiríamos agradar a Deus. De forma alguma conseguiríamos viver em obediência ao Senhor. Mas graças a Deus, a graça dele nos cobre. Graças ao Senhor, a graça dele nos inunda. Eu e você somos alvo dessa graça de Deus. Eu e você podemos viver em obediência, em santidade, em sinceridade, justamente porque nós fomos alcançados pela graça do Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A palavra de Deus vai adiante ainda e nos dá um terceiro e último motivo, antes de nós passarmos a 2 alertas. Um terceiro e último motivo, razão pela qual a graça de Deus é algo tão maravilhoso. Em primeiro lugar, a graça de Deus é maravilhosa porque nos capacita e nos dá tudo o que nós precisamos para enfrentar qualquer espinho na carne. Em segundo lugar, a graça de Deus é maravilhosa porque ela nos capacita a viver de modo agradável a Deus, em sinceridade e santidade. Em terceiro lugar, a graça de Deus é maravilhosa porque ela nos capacita a servir ao Senhor de verdade. E eu quero te convidar a voltar 2 capítulos na sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, versículos 9 e 10. Primeira aos Coríntios 15, 9 e 10. Pois eu sou o menor dos apóstolos, indigno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha que texto precioso. Paulo está falando que ele é o último dos apóstolos. Na verdade, ele se considera o menor dentre os apóstolos porque ele perseguiu a igreja do Senhor Jesus. E embora ele se considere o menor dos apóstolos, o último dos apóstolos, ele diz, pela graça de Deus, sou o que sou. E mais, a graça do Senhor não foi inútil e ineficaz na minha vida. Porque, na verdade, embora eu me considere o menor dos apóstolos, justamente por ter perseguido a igreja de Deus, a verdade é que eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. É isso que está na sua Bíblia? Paulo está dizendo, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Mas a verdade é que não fui eu quem trabalhou.
A graça de Deus que está comigo é que me levou ao serviço. A graça de Deus agindo na vida de Paulo, agindo e atuando no seu ser de modo completo e integral, foi o que capacitou isso. Foi a graça de Deus agindo e atuando na vida do apóstolo Paulo que o levou a servir com extrema dedicação, extremo zelo, com a integralidade do seu coração ao Senhor. Paulo reconhece: não fui eu, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. E é exatamente isso que a graça do Senhor faz comigo e com você. É pela graça de Deus que nós somos capacitados a servir. É pela graça do Senhor que eu e você temos condições de dedicar a nossa vida ao serviço do Senhor. É pela graça maravilhosa de Deus que eu e você podemos servir de diversas maneiras, nos mais diversos ministérios que nós temos aqui na nossa igreja, por exemplo. A graça do Senhor te capacita a servir. Talvez, se você olhar para as suas próprias condições, para a sua própria força, para o seu próprio recurso, você pense como Paulo: eu sou o menor de todos, eu sou o último de todos. Se tem alguém que não tem condições de servir de maneira nenhuma, sou eu. Mas é aí que Paulo, e mais do que ele, o Senhor Jesus, vem para nos lembrar: você é alvo da graça de Deus, e a graça de Deus te capacita ao serviço. Por menor que você se sinta, por mais limitado que você se perceba, por mais sem condições que você pense que é, a graça de Deus te capacita ao serviço. De modo que todos nós, sendo alvos da graça de Deus, podemos dizer como Paulo disse: eu sirvo, eu trabalho, eu quero servir a Deus. E eu sei que tudo isso que acontece, não sou eu agindo, é a graça de Deus que está comigo. Eu e você somos alvo da graça de Deus, e justamente por isso nós temos condições plenas de servir ao Senhor, porque a graça nos capacita a isso. Você está comigo até aqui? Você consegue enxergar essas verdades a respeito da graça de Deus emanando da Bíblia? Que o Espírito Santo nos ajude a considerar e a aplicar isso nas nossas vidas. A graça de Deus é algo maravilhoso. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, como uma criança entrando no mar e sendo banhada pelas ondas. Mas a grande verdade é que não há apenas verdades que ressaltam as maravilhas da graça de Deus sobre a nossa vida. Há a contraparte disso. Se de um lado o Senhor é tão magnífico, tão gracioso que nos cobre com a sua graça, por outro lado, uma resposta é esperada de mim e de você, com relação à graça de Deus. Eu gostaria de compartilhar duas respostas que são esperadas de cada cristão com relação à graça de Deus. Se eu e você, todos nós recebemos da plenitude do Senhor graça sobre graça, nós precisamos responder a isso permanecendo nessa graça. Eu e você precisamos permanecer na graça de Deus. Eu te convido a abrir sua Bíblia, e o texto também vai ser projetado na carta aos Hebreus, o capítulo 12, o versículo 15. Hebreus 12, 15. Cuidado para que ninguém se abstenha ou se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura
brotando vos perturbe e muitos sejam contaminados por meio dela. Cuidado para que ninguém se prive, se abstenha, para que ninguém saia da graça de Deus. A graça do Senhor é algo que está sempre disponível para nós e nos invade, nos inunda como as ondas do mar. Mas nós, na nossa rebeldia, podemos fazer como a criança lá no meio da água e tentar se levantar e sair. Ainda que a graça de Deus esteja constantemente disponível a todos nós, em abundância, graça sobre graça, nós podemos, na nossa rebeldia, na nossa dificuldade humana, ser tentados a fazer como aquela criança e tentar sair. Eu não quero permanecer nessa água. Eu não quero continuar sendo inundado. Eu não quero continuar sendo banhado. E é justamente por isso que nós temos esse alerta para todos nós com relação à graça de Deus. Cuidado para que ninguém se abstenha, para que ninguém se prive. Outras traduções dizem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Ela está sempre disponível, sempre pronta para te fornecer tudo aquilo que você precisa para enfrentar os espinhos na carne, para te capacitar a servir a Deus e a viver de modo agradável ao Senhor. Mas você não pode se excluir da graça de Deus. Você não pode se abster da graça do Senhor. E sabe como que a gente se exclui da graça de Deus? Sabe como que a gente vai contra essa orientação e perde todos os benefícios gradualmente que a graça de Deus veio para nos conceder? Quando nós permitimos que o pecado entre na nossa vida, faça um ninho e vá manchando a nossa caminhada, contaminando o nosso coração. Quando isso acontece, quando eu e você permitimos que o pecado entre na nossa vida, sem que seja devidamente tratado aos pés da cruz, a gente vai se excluindo da graça de Deus. A gente vai se abstendo da graça de Deus. Nós deixamos de permanecer na graça de Deus. E a consequência direta e imediata disso é que nós começamos a perder os privilégios, os benefícios da graça de Deus. Começamos a nos ver incapazes de fato de servir ao Senhor. Começamos a não caminhar de uma maneira que seja agradável a Ele. Começamos a sentir toda a dor que o espinho na carne pode nos provocar. Cuidado para que ninguém se abstenha, se prive e se exclua da graça de Deus. Eu e você precisamos constantemente estar alertas. A graça de Deus está sempre disponível para nós. A pergunta é: você está disponível para a graça de Deus? Ou você tem se privado da graça de Deus, permitindo que pecado habite a sua vida, permitindo que o pecado e aquilo que desagrada ao Senhor faça parte da sua caminhada? Mas há ainda uma segunda orientação, um segundo alerta, e nós caminhamos para o fim, que exige resposta de nós com relação à graça de Deus. Eu te convido a abrir em 2 Pedro, o capítulo 3, versículos 17 e 18. 2 Pedro 3, 17 e 18. Portanto, amados irmãos, sabendo disso de antemão, guardai-vos para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens, sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, agora e na eternidade. Amém.
O segundo alerta, a segunda resposta, o desafio que eu e você temos com relação à graça de Deus é de não apenas permanecer na graça, não apenas não nos excluirmos e abstermos da graça, mas também crescermos na graça de Deus. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma resposta exigida de todos nós. A graça está aí, pronta a nos banhar, pronta a nos inundar constantemente. Graça sobre graça. Eu e você precisamos permanecer nela. Mas não apenas permanecer, crescer nela. E a ideia por trás disso é como se a criança que foi ao mar pela primeira vez e foi logo derrubada pela onda, e tentou se levantar e tornou a ser derrubada, ela dissesse para si mesma: eu não vou sair dessa água. Eu vim aqui para ver o mar, para nadar nas águas do mar, eu não vou embora. Na verdade, eu vou mergulhar mais. Eu vou mais profundo. As ondas continuam vindo. As ondas continuam cobrindo. E a criança vai cada vez mais para dentro. Está cada vez mais imersa. Cada vez mais submergida. Esse é o nosso desafio. Não apenas permanecer, mas crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós crescemos na graça quando nós continuamos dependendo e buscando ao Senhor. E o contrário também é válido e verdadeiro. Nós deixamos de crescer na graça quando confiamos mais em nós mesmos. Quando achamos que é pelas nossas próprias forças que servimos ao Senhor. Quando achamos que é pela nossa própria capacidade que vamos agradar e viver de uma maneira agradável a Deus. Quando achamos que os recursos para enfrentar qualquer espinho na carne está em nós mesmos. Vemos aquilo que nós temos condição de fazer, vemos quais são as nossas possibilidades e não confiamos e não dependemos do Senhor. Quem age dessa maneira não está crescendo na graça de Deus. O nosso desafio, a resposta exigida, a resposta esperada de nós diante da maravilhosa graça do Senhor, é que eu e você mergulhemos cada vez mais fundo. Que eu e você nos vejamos completamente cercados e querendo estar cada vez mais submersos nas águas maravilhosas da graça de Deus. Que eu e você nademos cada vez mais profundo até onde não dá pé e nos vejamos completamente cercados e inundados pela graça maravilhosa de Deus. Ela está sempre disponível para nós. Eu e você somos alvo da graça de Deus, mas precisamos permanecer e crescer cada vez mais nela. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a viver tudo aquilo que Ele graciosamente nos concede em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Quero te convidar a fechar os seus